Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É bom estarmos aqui na casa do Senhor, louvando e adorando o nome do Senhor Jesus. Já se passaram 4 meses e o Senhor tem sido refúgio ali em Ananindeua. Já se passaram 4 meses e de 32 pessoas, fomos para 43. E de 43 pessoas, já estão se reunindo 75 pessoas para louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Já se passaram 4 meses e o povo mudou a sua agenda. O povo tem orado mais. Começamos com todos os dias ao meio-dia, 1 minuto. E já está indo para 4 vezes por dia, 30 minutos de oração, de intercessão por vidas. Isso porque nós entendemos a importância de viver o reino de Deus no Pará. E tem algo que nós fazemos em nossa congregação, que eu quero pedir a sua permissão, a permissão ao pastor dessa igreja, para fazermos juntos também. Pode ser? Quero convidar ao irmão a se colocar, a irmã a se colocar em pé. E nós temos o tema na campanha, Vivendo o Reino de Deus no Pará. E quando eu vou estar falando, Vivendo o Reino de Deus no Pará. E eu quero convidar o irmão bem forte, de maneira bem forte, bem revigorante, você levantar os seus braços e dizer assim: selva! Tá bom? Eu vou falar Vivendo o Reino de Deus no Pará. Você pode levantar o braço: selva! Vamos treinar? Vivendo o Reino de Deus no Pará. Selva! Eu acho que pode ficar melhor. Tá bom, mas pode ficar melhor. Eu vou lhe justificar o porquê estamos falando selva, tá certo? Vamos mais uma vez? Vivendo o reino de Deus no Pará. Selva! Maravilha! Nós entendemos de que a nossa vida perpassa por alguns processos. S de simplicidade, E de excelência, L de levantamento espiritual, V de valores familiares e A de acolhimento na igreja. Amém? Deus abençoe a sua vida. Você pode se assentar. Muito obrigada. Vivendo o reino de Deus no Pará. Nós temos visto a ação de Deus, o poder de Deus sendo manifesto ali, naquele local. E nós estamos felizes, adaptados e felizes, vendo o que o Senhor está fazendo ali naquele campo. E nós temos visto a importância, a responsabilidade de pregar o amor de Cristo. Entender de que nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas já estão nos sendo acrescentadas. Amém? Nesta manhã gostaria de compartilhar com você um texto da palavra de Deus que se encontra em 2 Crônicas. Livro de 2 Crônicas, capítulo 24, do verso de número 13 ao verso de número 16. O tema da mensagem que gostaria de compartilhar com os irmãos trata do trabalho diligente. Trabalho diligente. 2 Crônicas, capítulo 24, do verso de número 13 ao verso de número 16. Diz-nos assim a palavra do Senhor: os que tinham encargo da obra trabalhavam, a reparação tinha bom êxito com eles, restauraram a casa de Deus no seu próprio estado e a consolidaram. Verso de número 14. Tendo eles acabado a obra, trouxeram ao rei e à joiada o resto do dinheiro, de que fizeram utensílios para a casa do Senhor, objetos para ministérios e para holocaustos, taças e outros objetos de ouro e de prata, e continuamente ofereceram holocaustos na casa do Senhor todos os dias de joiada. Verso de número 15. Envelheceu joiada, morreu farto de dias, e era da idade de 130 anos quando morreu. Verso 16. Sepultaram-no na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel, e para com Deus e a sua casa.
curve a sua fronte, feche os seus olhos. Vamos orar mais uma vez? Eterno Pai Celestial, fala conosco através da Tua palavra. Que o Espírito Santo de Deus possa confortar, consolar e edificar as nossas vidas. Pai, mostra-nos a Tua direção e ajuda-nos a desenvolver e pensar na importância e no valor do trabalho diligente, para a honra e para a glória do Teu nome. Nós assim te oramos e agradecemos. Amém, amém e amém. Uma das maiores crises do nosso Estado, no Brasil e no mundo, é a crise da irresponsabilidade. O cuidado, a atenção, a dedicação, o coração são as chaves principais para conseguirmos remar contra a maré e realizarmos uma boa tarefa. Para qualquer projeto bem desenvolvido, em um mundo irresponsável, nós precisamos de pessoas diligentes. Nós precisamos urgentemente de pessoas diligentes. Por isso, nessa pergunta, e foi a mesma pergunta que nós fizemos no sábado, aqui quando tivemos com a nossa juventude, qual é o seu chamado? Em que o Senhor tem proposto a mim e a você, para que consigamos desenvolver e fazer um trabalho diligente? Eu fui neto de um pastor missionário, meu avô era missionário da Junta de Missões Nacionais, e ele morreu com a sua seguinte declaração, depois de 50 anos de campo: a vida, ela só tem sentido se nós vivermos inteiramente para o Senhor Jesus. Nós precisamos entender a responsabilidade do nosso chamado. Uma canção como esta, apresentada para nós na campanha de missões: eu quero ir, eu quero servir, eu quero compartilhar o amor. Amado irmão, amada irmã, não pode ser um clichê. Ela precisa fazer parte da nossa vida. A nossa vida, ela só tem sentido se nós vivermos inteiramente para o Senhor Jesus. A responsabilidade ou a falta dela reflete em nosso dia a dia, quer seja em casa, quer seja no trabalho, quer seja na política, quer seja no governo. Nós precisamos entender a importância e o valor da responsabilidade. Nesta manhã lhes trago 2 Crônicas, a partir do verso de número 24. Muita jornada aconteceu aqui, mas dentro dessa jornada da história, nós vemos a história de 2 homens, de Joás, o rei de Judá, e nós vemos também Joiada, que era o sacerdote que acompanhava o reinado juntamente com Joás. Joás, seu pai era Acasias, sua mãe Zíbia, a sua avó Atalia e o seu tio Joiada. É interessante que quando nós olhamos para o texto que nós apresentamos e falamos sobre responsabilidade, o texto aqui retrata muito bem esta importância da responsabilidade e a consequência dela, e a aplicabilidade para os nossos dias, e como nós podemos viver o reino de Deus no Pará, como nós podemos viver o chamado, a importância e o valor do chamado de Cristo em nossas vidas. Joás, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor Jesus. Ele, todos os dias, ele dedicava a sua adoração ao templo. Sabe por quê? Porque Joiada, quando começou o seu reinado, tinha 7 anos de idade. Joás, era rei e começou o seu reinado com 7 anos de idade. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Nós somos interdependentes uns dos outros. Joás, para reinar sozinho, não dava. Joiada estava com ele, e tomando algumas decisões extremamente importantes dentro do seu reinado. O tempo foi passando e Joás desejou fazer algo importante, que era reconstruir a casa do Senhor. Ele fez isso por um motivo, porque dentro do contexto da sua família, infelizmente tinha sua avó Atalia, que tomou a decisão de matar todos na casa real, e Joiada estava lá. Escondeu Joás, o rei Joás, até o 6º ano de idade no templo. O templo significava algo muito especial para Joás nesta ocasião. Então foi daí que surgiu o desejo, a vontade de reconstruir o templo.
E Joás então, juntamente ali, chancelado com Joiada, eles começam a desenvolver uma campanha de missões estaduais. Eles colocam uma arca, e ali os príncipes acharam boa aquela ideia, a ideia de contribuir, a ideia de reformar o templo, e os príncipes foram chegando, foram dedicando diante do altar do Senhor aquela oferta, a oferta de adoração, a oferta de reconstrução. E a partir daquele momento que a oferta era chegada, era investida também, era investida em pedreiros, em serralheiros, para que aquela obra fosse edificada. Havia este desejo de que o templo fosse reformado, de que a casa do Senhor fosse restaurada. Depois de tudo isso, depois de alguns anos, casa reformada, casa do Senhor restaurada, Joiada descansou. Com 130 anos de idade, a declaração que nós temos no texto é de que ele descansou fartos de dia. 130 anos, ele viu a casa reconstruída. Eu fico pensando daqui a alguns anos, quando nós olharmos para trás e vermos a congregação batista em Júlia Sefer. Nós fizemos um mapeamento e vimos, olha, talvez não tenhamos muitas igrejas aqui na Redondeza, não temos muitas igrejas na Redondeza. E é possível de que a igreja, sim, nós cremos nisso, de que a igreja produza frutos. E eu fico cá pensando, e quando te chegar a idade do irmão Ronald, por exemplo? O irmão Ronald está quantos anos? 80 anos. Eu fico pensando, irmão Ronald, quiçá chegue aos 80 anos. E olhar para trás e ver a primeira igreja Batista Esperança, e ali com filhos e filhas. Eu quero chegar a ter uma visão de Joiada, de olhar para trás e ver o templo construído, o templo reformado, vidas restauradas. Ele morreu, como diz a palavra de Deus, farto de vidas. Já Joás, não aconteceu a mesma coisa. Quando Joiada morreu, o sacerdote morreu, ele se desviou do Senhor Jesus. Usou os utensílios do templo para ser usado como suborno. A responsabilidade de conservar o templo foi transformada abruptamente em irresponsabilidade. Isso prejudicou aquela geração. Por que digo isso? Porque podemos, talvez daqui dentro desse contexto, pensar na importância e no valor do trabalho diligente. Existem talvez 3 princípios importantes, práticos, que nós podemos tratar em nossas vidas. A primeira é de que nós precisamos entender de que um trabalho diligente, ele perpassa por entendermos também de que o reino de Deus é constituído de homens e mulheres diligentes. O reino de Deus é constituído de homens e mulheres tal como no hino: no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. Talvez o serviço diligente, Deus está à procura de pessoas que arregassem as suas mangas. Deus está à procura de pessoas que trabalhem arduamente. Deus está à procura de pessoas que façam o melhor de qualquer trabalho que lhe é dado, independente de que trabalho seja. No nosso caso, dentro do nosso campo missional, o nosso trabalho requer vestir um kimono. Nós temos alguns irmãos ali dentro de nossa igreja, que assim que chegamos, falam: pastor, aqui a igreja, ela tem corredores, corredores que disputam maratonas. Eu falei: maravilha, como é que nós podemos encaixar isso dentro de um trabalho diligente? Eu falei: é muito simples. Você conhece a caminhada de oração? Eu falei: sim, conheço a caminhada de oração. Lembra disso, irmão Natanael? Caminhada de oração. Quantas vezes fazemos a caminhada de oração? Falei: pastor, fazemos a caminhada de oração uma vez por ano. Eu falei: é muito pouco. Nós precisamos fazer mais. Nós precisamos fazer, tudo lá é para Jesus e para viver. Então vamos começar um projeto. O projeto é a oração. É a oração para Jesus, oração para viver. Começamos orando e de repente Deus lança um projeto. Pastor, tem um projeto aqui. Projeto Correr para Viver. Correr, um projeto de corrida, porque aqui a gente tem atletas, maratonistas, irmã Gleice, né? Maratonista, medalhista. E eu falei: nós vamos fazer uma corrida de oração. A partir desse momento nós vamos correr,
mas nós vamos correr para Jesus, nós vamos correr para viver. Quantas vezes nós falamos, toda semana, não dá para fazer uma vez por ano, o trabalho é diligente, a urgência é para ontem, e nós precisamos ver pessoas transformadas em nome de Jesus. Quanto tempo vocês correm? Nós corremos em 30 minutos, quantos quilômetros? De 8 a 10 quilômetros, então nós vamos fazer toda semana, o perímetro de 8 a 10 quilômetros, orando por este povo, orando por essas pessoas. Alguns até se levantam para correr e correm de braços abertos. E aí já temos falado que a corrida concentrada. Enquanto nós estamos correndo, nós estamos nos concentrando. Alguém chegou e me perguntou, pastor, eu nunca vi pastor lutador, pastor batista lutador. E como é que pode? Eu falei, pode sim, porque a luta é uma luta concentrada. Enquanto nós estamos ali, nós temos a oportunidade de compartilhar Jesus. Qual é o seu chamado? O que na verdade nós temos de precioso, sabemos fazer e podemos disponibilizar para o Senhor Jesus? Deus tem chamado adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus tem chamado trabalhadores nesta última hora, trabalhadores diligentes para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Faça o seu melhor. Não importa o pretexto, importa que o evangelho seja anunciado, como dizia Paulo. O reino de Deus é constituído de homens e mulheres diligentes. Em segundo lugar, o princípio que nós tiramos através deste contexto da palavra é de que a diligência, ela é parte vital de um viver sábio. Quando nós pensamos na importância e no valor da diligência, quando nós vemos aspectos importantes aqui desse sacerdote, dentro do processo, que talvez tivesse sim os seus defeitos, tivessem os seus erros, mas nós começamos a ver de que a diligência, a responsabilidade da obra, a responsabilidade do serviço, traz para nós também um princípio e um valor de sabedoria. Nós trabalhamos, ganhamos o nosso sustento, ganhamos o nosso recurso, e de repente dentro do ganho dos nossos recursos, do ganho do nosso sustento, nós nos tornamos talvez ricos, nos tornamos famosos, mesmo que isso seja um subproduto de nossas atitudes, mas para servir a Deus com o melhor que nós temos na vida, e para que nós possamos morrer de forma honrada. Para que nós ganhamos o que ganhamos? Para que temos a influência que temos? É para que o nome do Senhor seja glorificado. Quem sabe você pode usar, você pode fazer um pouco mais. Eu costumo dizer que não é tão difícil entendermos e vivermos uma igreja missionária. Quer ver? Quantas pessoas que estão aqui gostam de ensinar, sabem e fazem de tudo para se dedicar ao ensino? Levante assim uma de suas mãos. Louvado seja Deus, nós já temos uma igreja missionária. Pastor, eu sei cozinhar, eu cozinho muito bem, faço um vatapá com charque como ninguém. Quantos aqui, levante acima de suas mãos? Louvado seja Deus, que coisa boa. Você sabe que num campo missional onde trabalhamos, um sorveteiro se converteu. E ele disse, eu quero falar de Jesus, quero compartilhar do amor de Deus, mas eu só sei vender sorvete. E como é que nós podemos fazer? Eu falei, podemos. E dá para fazer? Dá sim. Nós oramos, pedimos ao Senhor orientação, a responsabilidade dele era com sorvete, era tudo o que ele sabia fazer. E ele quis usar aquilo que ele tem para servir ao Senhor Jesus. Nós oramos e Deus mostrou o ministério refrigera minha alma. Ministério com sorvete, abria a sorveteria para que nós pudéssemos falar do amor de Cristo. Uma senhora chegou na nossa igreja e disse, olha, eu quero servir ao Senhor Jesus, quero servir ao campo missionário, mas eu sou podóloga. Eu falei, pastor, agora Senhor, agora está mais difícil, mas vamos lá. Eu sou podóloga, como é que eu posso fazer para servir ao Senhor? É só você se colocar à disposição, e o Deus da seara, Ele vai nos dar o campo certo e específico para que a gente alcance vidas em nome de Jesus. É assim que a gente vive o reino de Deus no Pará, é assim que nós vivemos o reino de Deus com aquilo que nós somos e aquilo que nós temos. É assim que Deus faz com que o trabalho seja um trabalho diligente para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Eu falei, irmã, vamos lá, pastor, posso ceder 14 dias da minha profissão, de tudo que eu tenho, do meu tempo, para poder trabalhar com você aqui no campo missionário. Eu falei, irmã, então vamos lá,
nós oramos, pedimos ao Senhor que nos desse a direção, e olha, surgiu o projeto. Quão formosos são os? Falava de Cristo pegando no pé da pessoa, pegando no pé da pessoa. E quantas pessoas podem ser transformadas? Veja que a diligência é a parte vital de um viver sábio. Quando você usa aquilo que você tem, aquilo que você é, para benefício do Senhor Jesus, isto é sabedoria. Assim nós vivemos o reino de Deus no Pará. Amém? Em último lugar, quando nós pensamos em trabalho diligente, nós talvez trazemos a pergunta, e me permita se essa pergunta, me perdoe se essa pergunta, ela é um pouco direta e muitas das vezes pode até prejudicar e nos confrontar. Somos diligentes como Joiada ou preguiçosos como Joás? Será que no dia de hoje, como temos sido? Diligentes como Joiada ou preguiçosos como Joás? Os diligentes são prósperos. Quando tomamos uma decisão e dentro do contexto, do pano de fundo, do texto que nos foi apresentado, quando tomamos a iniciativa de sermos diligentes, a palavra de Deus diz que nós somos prósperos. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, dá o seu fruto na estação própria, as suas folhagens não caem, e tudo quanto fizer prosperará. O diligente, ele é próspero. O diligente, ele é próspero. Já o preguiçoso, ele é ocioso. Provérbios capítulo 12, verso de número 11. O preguiçoso, e o texto diz na palavra de Deus, o Joás, ele não age no seu juízo perfeito. Dentro do contexto que nós lemos lá em Provérbios, o preguiçoso para suprir toda e qualquer necessidade. É bom viver pela fé. Eu lembro que quando eu era criança, aqui em Belém do Pará, em Valdecães, meu pai, marinheiro mercante, minha mãe ficava em casa, uma leoa, cuidava de 4 filhos. E eu lembro que nos faltava alimento em casa. E era interessante que nós perguntávamos à mãe: mãe, como é que nós vamos fazer? E minha mãe virava, dava um sorriso, diz o autor, né, o poeta, que o sorriso é a geleia na torrada, né? Ela dava um sorriso e dizia: meu filho, nós vamos viver de fé. Vamos viver de fé. Ela não falava de maneira triste, ela falava de maneira desafiadora. Vamos viver de fé. E eu acho que nós precisamos disso para os nossos dias de hoje. Precisamos aprender a viver de fé. Porque quando nós vivemos de fé, nós, como diz o autor da música, né, passamos pela prova, dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Está tudo bem, fazemos como a viúva. Vai tudo bem em casa. Está tudo bem em casa. Quando nós aprendemos a ser diligente, mesmo com um pouco, nós investimos recursos na obra do Senhor, colocamos os nossos valores na arca, os investimentos na arca, e o Senhor prospera a nossa vida. Quando nós pensamos na diligência, nós precisamos fazer essa pergunta: nós somos diligentes como Joiada ou preguiçosos como Joás? Os diligentes, eles ficam satisfeitos. E eu acho que a gente precisa aprender a ser contemplativo com o nosso próprio Deus em Gênesis capítulo 1. Quando ele criava, no final dizia: e tudo que ele fez era bom. A gente precisa aprender a ser contemplativo. É gostoso quando nós desenvolvemos um trabalho. Jesus criava a luz, criou, fez separação da terra e da água, da luz e das trevas. Tudo que ele fazia era bom. Criava o homem, criou o homem e a mulher. Isso é muito bom. Nós precisamos aprender a ser contemplativos, a entender de que a obra do Senhor Jesus, ela é feita de momentos para celebrarmos também. Uma vida que salva é um momento, apesar de todos os esforços. Mas quando a vida salva, quando uma vida é conquistada ao Senhor Jesus, a gente olha e diz, e nós vimos que isso é bom, nós ficamos satisfeitos.
o diligente ele fica satisfeito. Já o preguiçoso, ele quer muito, né? Ele quer muito alcançar, mas pouco consegue alcançar. Quer alcançar, quer tudo, mas nunca fica, sempre quer mais, sempre está insaciável. E nós precisamos entender de que o valor que nós temos, a obra que Deus nos confia, precisa trazer para nós satisfação. E vidas precisam ser geradas e multiplicadas para a honra e glória do Senhor Jesus. Precisamos aprender a ser contemplativos naquilo que o Senhor apresenta para nós. Eu quero terminar esta mensagem com uma pergunta: qual é o seu chamado? Naquilo que o Senhor chamou você a fazer, seja diligente. Quem sabe essa é uma palavra de motivação. Quem sabe esta é uma palavra onde talvez você tinha sonhos, planos, e esses sonhos ficaram na gaveta. Quem sabe nós estamos abrindo essa gaveta e fazendo com que você tenha aquilo que você tem de melhor, você possa disponibilizá-lo ao Senhor Jesus. A gente fica se perguntando: e se nós não estivéssemos aqui? E se Dr. Eurico Nelson não tivesse começado esta obra? E se nós não tivéssemos levantado as nossas mãos? E se nesta manhã nós não tivéssemos pensado na importância e no valor de fazer um trabalho diligente? Nós não viveríamos o reino de Deus no Pará. Deus chama hoje a mim e a você a ser um cooperador para que o reino de Deus se estabeleça neste lugar. Eu termino minha mensagem dizendo que sou muito honrado em ser membro desta igreja e de alguma forma, mesmo que pouca, contribuir para que o reino do Senhor prospere aqui neste lugar. Feche os seus olhos, curve a sua fronte. É um momento especial e eu não quero me prolongar, quem sabe em 1 minuto, mas eu quero desafiar você a descobrir o seu chamado e a entender de que a nossa vida, ela só faz sentido se nós vivermos inteiramente para o Senhor Jesus. Pastor, Deus está me chamando a fazer muito mais daquilo que eu tenho feito. Se Deus está te chamando, eu quero lhe desafiar nesta manhã a ficar em pé. E quem sabe você que está em pé, você possa dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero te servir. Amém, Deus abençoe. Eu quero te servir mais. Eu quero usar o conhecimento que eu tenho para que o teu reino seja propagado. Você já parou para pensar que se você está onde você está, se você chegou aonde você chegou, se você alcançou, almejou o sucesso, finalmente você conseguiu, é para que o reino de Deus fosse glorificado através de você. Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Pastor, eu quero. Então eu quero convidar você a ficar em pé. Pastor, eu quero viver o reino de Deus. Pastor, eu não posso ir, mas eu posso orar mais. Eu posso interceder mais. Aquele povo, o nosso povo do Júlia Cefé, achou que era tão difícil levantar às 5:30 da manhã para ir para o templo orar, como faziam os servos do Senhor no passado. Começamos difícil na primeira semana, na segunda e na terceira se tornou hábito. Quem sabe você pode orar mais? Quem sabe você pode contribuir mais? Quem sabe você pode declarar o reino de Deus através daquilo que você é, através da posição que você exerce, para que vidas sejam resgatadas em nome de Jesus. Deus amado, Deus querido, os teus servos que estão diante da tua presença estão dizendo: eis-me aqui. Quem sabe esta é a oração mais perigosa que nós fazemos, porque nós sabemos de que quando nós nos colocamos diante do altar do Senhor Jesus, Ele nos usa, e de nós Ele faz servos especiais, homens e mulheres diligentes. Senhor, concede-nos a oportunidade de, no tempo de vida que tivermos, ó Deus, fazer algo, Senhor, para que o teu reino
seja estabelecido neste lugar. E quando findar o nosso dia, que nós possamos morrer como joiada, morrer fartos de dias, porque nós contribuímos para que o teu reino prosperasse. Senhor, muito obrigado por ser parte do teu reino estabelecido aqui no Pará. Obrigado porque o teu reino tem sido celebrado aqui neste lugar. Obrigado pelas vidas que têm sido alcançadas naquela localidade. Obrigado por aqueles homens, por todos os projetos, quer sejam eles projetos esportivos, quer sejam eles projetos missionários com jovens e adolescentes, quer sejam projetos com dependentes químicos ali naquele lugar, mas que todos os projetos, eles possam perpassar pelo teu crivo, e que nós possamos fazer o máximo que pudermos, para que o teu nome seja glorificado, e para que o trabalho seja diligente, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Obrigado pela existência desta igreja. Obrigado, Senhor, pelo coração missionário dos pastores e líderes desta igreja. Obrigado, Senhor, por ser parte dessa história. Em nome de Jesus te oramos e agradecemos. Amém, amém e amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.